Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para nossa live da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje já estamos no dia 25. Quem for chegando agora, já deixa seu like para que a gente possa alcançar aí a vida de mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. E vamos dar sequência aqui na nossa leitura, e hoje nós vamos falar sobre transformado pela provação. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Eu costumo dizer que todo desafio, né, toda dificuldade, ela carrega a semente de uma bênção. Então, Deus tem um propósito por trás de cada situação que a gente passa. Não é à toa, não é aleatório, nada do que a gente passa é aleatório, né? Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. A gente já falou isso aqui em um dos capítulos, né? Que ele vai forjar mesmo o nosso caráter. Então, isso acontece através de muitos desafios que a gente enfrenta. Então, a gente tem que encarar, quando a gente passa por um desafio, como algo, a gente precisa treinar o nosso olhar para quando a gente tiver um desafio, a gente rapidamente buscar o que eu preciso aprender com isso. O que eu ainda preciso saber para poder passar por essa situação de uma maneira que ela não venha se repetir, ou que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. Quando eu entendi que todo o meu desafio, ela se transformaria em testemunho, hoje, quando vem um desafio, eu entendo com muito mais facilidade. Bom dia, Ana Paula, sejam bem-vindas. Meninas que for chegando agora, aproveitem, compartilhem essa live para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. Pega seu cafezinho, seu chazinho e vamos seguindo. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. João 16:33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas, ou seja, não estamos isentos de passar por problemas, né? A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, já tem outro te aguardando. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4,12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime deles. Igual ontem eu estava conversando com as meninas da comunidade e eu estava explicando sobre o jejum, né? E o jejum nada mais é que a gente ter uma atitude para que a gente possa se aproximar mais de Deus.
a gente abdicar de algo que a gente gosta para que a gente venha se aproximar mais de Deus. Então, Deus também utiliza os nossos problemas para que a gente busque mais a Ele. É igual aquela história do filho pródigo que eu já contei aqui para vocês, né? Se quando o filho pródigo saiu da casa do pai e ele tivesse encontrado tudo fácil, se ele não tivesse passado fome, se ele não tivesse passado necessidade, se ele não tivesse encontrado dificuldades, ele teria voltado para a casa do pai? Com certeza não. Mas Deus providenciou que ele passasse por aqueles desafios para que ele se lembrasse aonde ele verdadeiramente era amado, era bem recebido, que era na casa do Pai. E assim Deus faz com a gente. Ele permite que a gente passe por situações para que a gente possa voltar sempre para Ele, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmos 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. E é durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Às vezes a gente acha que a oração, ela só é válida, aquela oração de horas, né? Eu tenho que ficar horas orando. E às vezes um sincero pedido a Deus, uma sincera entrega a Deus, às vezes de 2 palavras, às vezes de 1 minuto, é o que mais traz Deus para perto de você, pela tua sinceridade. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais ou aquelas orações automáticas, né? Johnny Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento, aprenderemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus, porque eles creram e eles temeram a Deus e eles obedeceram a Deus. Deus não impediu que ele passasse por problemas, mas isso fez com que eles se aproximassem ainda mais de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho deste benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios 1:9. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E a gente acha que quando a gente está passando por algum problema, Deus nos esqueceu, né? A gente mal sabe
das coisas que ele nos livrou. E ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a tua vida, como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Salmos 139:16. Tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8:28. Compreendendo Romanos 8:28-29. Essa é uma das passagens mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído, somente no céu que tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Mateus 6:10. Para compreender inteiramente Romanos 8:28-29, você deve examinar frase por frase. É aquilo que nós conversamos ontem, né? Que estudar a Bíblia não é somente ler, é você estudar, é você ir em versículo por versículo, muito melhor a qualidade do que a quantidade que você está lendo. Eu li a Bíblia em 1 ano, tá? Mas o que você aplicou? O que você entendeu? O que você verdadeiramente usou na tua vida? Então é melhor que você leve mais tempo, mas que você lê versículo por versículo e vai meditando na palavra e vai aplicando isso na sua vida do que você só ler, por ler, né? Vamos examinar na frase. Essa foi uma grande lição de ontem, exatamente, Ju, exatamente. Inclusive dos livros, né, que eu venho indicando para a turma da comunidade, que a gente tem a leitura de uma tarefa, né, de ler um livro aí por semana. Mas muito melhor do que você ler um livro inteiro. Eu li 50 livros no ano, tá? Mas quanto disso você aplicou na tua vida? Quanto disso você pôs em prática? Ler por ler, né? Que sentido que faz? Eu tava aqui, ó, antes da live, eu tava lendo esse livro aqui, ó, que chama Discipulado 1 a 1, que eu ganhei da minha cunhada. Maravilhoso, por sinal. Eu tava aqui, assim, eu devo ter lido pouco, devo ter lido nem um capítulo inteiro ainda. Mas enquanto eu tava lendo, eu já tava com o meu celular aqui, anotando tudo o que eu já quero pôr em prática, entendeu? Porque é isso que traz o aprendizado verdadeiro. É isso que traz para a sabedoria. Vamos ver agora na palavra. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Gente, isso é tão libertador. Quando eu entendo que tudo, não é 99%, é tudo, é 100% das coisas está no controle de Deus. É tudo. Oi, Ângela, acabei de falar de você. Falei que eu tava lendo o livro que você me deu aqui, ó, Discipulado 1 a 1, que eu tô amando, por sinal. Então, é tudo que a gente precisa entregar e confiar a Deus. E quando a gente faz isso, você para de perder
A tua cabeça para de se preocupar com coisas que estão acontecendo, porque você sabe que está no controle dele. Eu falo, Senhor, se isso está acontecendo é porque o Senhor tem um propósito. Então que o Senhor me mostre, né? E se eu tô errando, me mostre para eu sair logo do erro, me mostre qual o caminho certo, para eu voltar pro teu caminho, para eu entender a tua palavra, para eu entender o teu direcionamento, para eu parar de perder tempo. Entende? Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Não cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Em todas as coisas. Então a gente está vendo pedacinho por pedacinho de Romanos 8, 28 e 29. Então agora a gente está no trecho em todas as coisas. O plano de Deus para sua vida envolve tudo o que acontece com você. Não é só uma parte, é tudo. Incluindo erros, pecados, mágoas e ainda incluindo doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, o divórcio, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Os fatos da sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar, óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os junto e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para se tornarem agradáveis. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se você pensar isoladamente em cada situação desagradável que está acontecendo na tua vida, você vai pensar, isso está muito difícil. Mas Deus, Ele vai pegar tudo isso e vai fazer um bolo delicioso. Quando eu tive a minha experiência com Deus, Deus falou assim para mim, eu vou usar tudo o que te aconteceu. Não vou desperdiçar nada. Próximo trecho. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso, que foi o que aconteceu comigo. De tudo que eu estava passando, de tudo que eu estava vivendo, Ele me disse, vou usar tudo o que te aconteceu. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distinguem-se 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. Próximo trecho. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Então, se somos filhos amados de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos no caminho certo, ainda
que estamos passando por adversidade, ainda que estamos passando por dificuldade. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Tudo que a gente enfrenta é para que a gente se aproxime mais de Cristo, para que a gente fique cada vez mais semelhante a Cristo, edificando um caráter semelhante a Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar as nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Eu falo isso para o Senhor. Eu falo, Senhor, usa qualquer coisa. Se eu tiver um milímetro no caminho errado, usa qualquer coisa, faz qualquer coisa, né? Então ele fala aqui, vai usar um martelo, vai usar um cinzel, vai usar uma britadeira, uma marreta. Eu falo, usa qualquer coisa, Senhor, mas não permita que eu continue no caminho errado, né? Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e de fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Romanos 5, 3, 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhes sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. 1 Pedro 1,7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Você está refletindo Jesus? As tuas ações, os teus pensamentos, os teus sentimentos estão refletindo Jesus? Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago 1, 2, 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, crítica, rejeição e muitos outros problemas. Quando a gente pensa no problema que a gente tem, olha para a cruz. Será que isso é realmente relevante perto do que Jesus já passou? Perto do que Jesus já fez para me salvar? Será que isso realmente vale a pena eu me descabelar por isso que eu estou passando, diante do que Jesus já fez por mim? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Hebreus 5, 8, 9. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse. Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8, 17.
reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar. E nunca crescem. Tem pessoas que eu conheço que enfrentaram problemas de saúde e eu pensei, nossa, agora essa pessoa vai, buscar Jesus, porque ela tá na dor, ela tá ali sofrendo, ela vai buscar Jesus. E infelizmente, isso, passar por um problema, passar por uma dificuldade, não é garantia. Espera só um pouquinho. Mãe, baixa um pouquinho aí. Isso não é garantia de que você vai se aproximar mais de Jesus. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Olha que verdade poderosa que está nesta palavra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. José compreendeu esta verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Isaías 38:17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Hebreus 12:10. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz. E somos exortados a seguir o teu exemplo. Mantenham um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer numa morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que ia ter. Hebreus 12:2. É isso que a gente tem que ter a certeza, que diante de um problema, diante de um desafio, a gente tem que entender a alegria que virá depois, se a gente permanecer firme na fé. Corrie ten Boom, que sofreu um campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará os seus sentimentos. A forma como você olha para a tua vida, a forma como você se enxerga, é a vida que você leva. Se você não está satisfeito com o que está vivendo, você precisa mudar o teu olhar. Que a gente falou sobre isso ontem em Romanos 12:2. Você precisa ter uma transformação de mente para que você possa ter uma visão diferente. Pessoas que passam pela mesma situação, pelo mesmo desafio, às vezes têm resultados diferentes por causa da forma que enxerga isso, né? Igual como ele diz aqui, imagina que ele estava num campo de concentração nazista, imagina o sofrimento, imagina a dor. O que muito provavelmente a grande maioria estava passando era momento de muita dor, mas ele preferiu escolher olhar para Cristo. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna.
Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. 2 Coríntios 4,17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Romanos 8, 17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato dele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:4. Ela não diz: alegrem-se no sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Entende? Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6:23. A gente precisa ter essa certeza, precisa ter essa convicção, porque a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago 1:3-4. A construção do caráter, ele é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo: renova-me. Usa essa situação para me tornar mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus 10:36. Não
desista, cresça. Forte, né? Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? O que você está enfrentando hoje que talvez você precisa entregar para Deus? Para que isso vire, né, um testemunho. Para que isso saia só da visão de problema e venha para edificar a tua vida e a vida de tantas outras pessoas. Porque é para isso que serve o testemunho. Que é para edificar a tua própria fé em primeiro lugar e depois edificar a fé de outras pessoas. Quando eu entendi que tudo que eu havia passado, e tem muito mais coisa para passar ainda, para enfrentar, seria para ajudar outras pessoas que passam ou que poderão passar pela mesma situação que eu passei, ficou muito mais leve. Muito mais leve. E sabendo que Deus iria usar tudo o que eu passei, que Ele não ia desperdiçar nada, eu falei, Senhor, então só me guia, só me direcione, entende? Isso é o mais importante. Então que no dia de hoje você possa meditar naquilo que você está vivendo como um testemunho, como algo que você vai experimentar um crescimento ainda maior com a presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham um dia extraordinário, abençoado e muito próspero. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã. Se vocês ainda não estão lá no grupo do WhatsApp, acessem o link da bio, que lá tem o grupo para vocês entrarem, receberem todo este conteúdo aqui, tá? Inclusive o link da live que eu vou subir depois pro YouTube, porque por aqui a live não fica salva. Tá bom? Então, um beijo grande pra vocês, uma ótima sexta-feira. Beijo, Ju, beijo, mãe. Fiquem com Deus e até amanhã.